Good morning, good afternoon, good evening. Hello, quintos anos, tudo bem com vocês? Fala, meus queridos! Aproveitando o gancho dos meios de transporte, a teacher vai começar uma outra matéria. Então, aqui, how often do you go to school by car? Com que frequência você vai à escola de carro? Então, aqui é a frequência que você faz algo, quantas vezes você faz esse algo, né? Então, eu sempre vou à escola, eu às vezes vou à escola de carro, eu nunca vou à escola de carro. Então, essas palavras elas indicam a frequência que você faz algo, são os advérbios de frequência e é o que a gente vai ver agora. Adverbs of frequency, advérbios de frequência. Então, nós temos o always, o usually, often, sometimes e never. Vamos repetir? Always, usually, often, sometimes, never. A teacher colocou aqui uma porcentagem, então o always é 100%, você faz isso 100%, ou seja, você sempre faz. O usually, a teacher colocou 80%, geralmente você costuma fazer, né? Não é tanto quanto o always, né? O sempre, mas faz bastante. O often é com frequência, tá? Ele é menos que o usually e mais que o sometimes, que é às vezes. E o never é 0%, então é nunca. Tem outros advérbios, né? Há outros advérbios de frequência, tem outras maneiras. Eu posso falar twice, que é 2 vezes, 3 times, 4 times, 4 vezes. Mas nesse primeiro momento a teacher vai apresentar esses 5 para vocês, tá bom? Então vamos repetir mais uma vez. Always, usually, often, sometimes, never. Muito bem. A gente usa, não é somente, né, com meios de transporte, que nem aqui, para responder aquela pergunta lá, how often do you go to school by car? Essa pessoinha aqui falou, I never go to school by car. Eu nunca vou para a escola de carro. Já essa pessoinha disse always. I always go to school by car. Eu sempre vou à escola de carro. Vamos repetir essa perguntinha? How often do you go to school by car? How often do you go to school by car? De novo. How often do you go to school by car? Muito bem. Então, é com que frequência você vai à escola de carro? Teacher, e se fosse de ônibus? Aí seria, how often do you go to school by bus? Teacher, e se fosse a pé? How often do you go to school on foot? Aí aqui nesse by, né, sempre que for o meio de transporte a gente coloca o by, mas se for, por exemplo, a pé, tem que ser on foot, tá? E aqui a teacher colocou go to school, mas poderia ser go to work. How often do you go to work? Com que frequência você vai trabalhar? How often do you go to the club? Com que frequência você vai ao clube? E aí não precisa necessariamente ter um meio de transporte, mas eu posso perguntar: how often do you go to the club? Com que frequência você vai ao clube? Né? Então não precisa ser exatamente usando um meio de transporte, tá bom? Vamos repetir aqui essas duas respostas? Vamos começar pelo always? Let's repeat. I always go to school by car. Agora aqui. I never go to school by car. Então, como a teacher falou, não precisa ser só com o meio de transporte, né? Então, olha essa pergunta. How often do you watch TV at night? How often do you watch TV at night? Com que frequência você assiste TV à noite? Poderia ser só. Com que frequência você assiste TV? Poderia. Mas eu posso especificar também.
Se eu quiser saber se é à noite, se é de tarde, se é de dia, tá bom? Então, aqui, a pessoa pode responder, né? I always watch TV at night. I never watch TV at night. I sometimes watch TV at night. Eu sempre assisto TV à noite. Eu nunca assisto TV à noite. Eu, às vezes, assisto TV à noite, tá? Então, ele é os advérbios, eles são usados depois do sujeito, né? Mas eu poderia também, dependendo da frase que eu fosse formar, eu poderia falar assim, sometimes, aí eu coloco uma vírgulazinha, sometimes I watch TV at night, tá? Então, também pode ser dessa forma, tá? Mas depende do advérbio, porque às vezes não fica muito bom, não, tá? Então, normalmente é desse jeito mesmo, assim, depois nesse tipo de frase, de construção, depois do sujeito, tá bom? Olha aqui. How often do you exercise? Com que frequência você se exercita, você faz exercícios? Então, eu posso falar I always exercise, I often exercise, I never exercise, eu nunca me exercito, eu nunca faço exercício, eu faço com frequência, ou eu sempre faço, tá bom? Vamos lá. Então, aqui mais uma vez, tá? Os advérbios de frequência pra gente repetir e ver aqui. Hoje, a teacher, o foco da aula é falar sobre os advérbios de frequência. A teacher ia incluir aqui as rotinas, né? As atividades de rotina diária, mas eu achei que ia ficar muito conteúdo para uma aula só, então eu dividi e foquei só no advérbio de frequência, tá bom? Nessa aula. Então, aqui, ó, vamos repetir mais uma vez? Always, usually, often, sometimes, never. De novo, always, usually, often, sometimes, never. Muito bem. Homework, tarefa. Essa semana tem tarefinha, amores, no caderno. Vocês vão escrever aqui, né? Adverbs of frequency, advérbios de frequência. Escreve inglês, escreve português e faz esse exercício curtinho que na próxima aula a teacher corrige, tá bom? Então, aqui, ó, usa os advérbios de frequência em inglês. Complete de acordo com a porcentagem em inglês. Então, aqui, 30%. Você olha aqui, 30%, às vezes, mas eu quero inglês. Então, sometimes. É só completar aqui com os advérbios em inglês. Semana que vem eu corrijo, tá bom? Qual é a frase que vocês vão escrever no responder da plataforma ou comentários do YouTube? Frequency, que quer dizer frequência, tá? A teacher não quis colocar nada muito longo nesta aula, tá bom? Frequency, frequência. Beijinhos, se cuidem e até semana que vem. Bye!